Cada dia é uma oportunidade para vencer. com coragem para encarar os desafios. Que demandam energia, estratégia e determinação. Nas quadras Ou na empresa, a parceria faz toda a diferença. Confie na energia da Engie para o ponto de virada do seu negócio. Faça uma simulação. Engie, sua parceira no mercado livre de energia. Algumas escolhas mudam os rumos do seu negócio. Sua indústria pode continuar como está, ou pode produzir mais com menos. Seu varejo pode cortar investimentos para sobreviver ou reduzir despesas e crescer. Sua produção pode focar só nos desafios de hoje ou pode ser sustentável e melhorar o amanhã. Sua empresa pode consumir energia como sempre fez ou escolher a energia livre CEMIG e economizar até 35% na conta. Vem ser livre! Do Mercado Livre, né? Porque as oportunidades nesse setor não são voltadas somente para as grandes empresas, não. Então, é justamente sobre isso que a gente fala no próximo painel, que traz o seguinte tema: as oportunidades para pequenas e médias empresas no Mercado Livre. Então, para isso, para iniciar aqui a nossa conversa, eu convido para mediar esse debate o Gabriel Motomura, sócio do BTG Pactual. Cadê você, Gabriel? Está vindo aqui. Seja muito bem-vindo. Para se juntar a ele, então eu anuncio Christopher Flavianos, fundador e chairman do grupo Commerce Energia. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Podem ir tomando seus assentos. Marcos Vinícius de Castro Lobato, superintendente de planejamento de comercialização da CEMIG. Para se juntar ao time, muito obrigada. E, por fim, Gabriel Mann, diretor de comercialização da Engie Brasil Energia. Sejam todos muito bem-vindos. Já eu estou de volta, ótimo painel. Oi? Bom, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, pelo exame. Acho que nesse painel de oportunidades do mercado de energia, né, livre para PMEs, a gente tem a missão aqui de democratizar um pouco o discurso, né? Acho que é trazer para a linguagem do PME, do dia a dia, lá do pequeno empreendedor ou do médio empreendedor, que benefícios ele teria, né, no mercado de energia livre, na linguagem do povo, vamos dizer assim. Então, eu estou aqui cercado de 3 grandes feras, o Christopher, o Marcos e o meu xará Gabriel. Eu vou passar para eles, rapidamente, para eles se apresentarem aqui, 1 minutinho cada um, e aí a gente segue o jogo. Vamos lá, Christopher, por favor. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Christopher Flavianos, eu sou fundador da Comerc e hoje presidente do conselho. A Comerc foi uma das primeiras comercializadoras a atuar no mercado livre de energia. Hoje a gente tem mais ou menos 17% de market share de consumidores no mercado livre, então foi uma experiência aí de 20 anos tratando com o consumidor, né, e crescendo o negócio em eficiência energética, em geração distribuída, geração centralizada, tudo muito conectado, muito com o DNA do consumidor de energia, né? E estamos bastante animados aí com essa nova fase, né, que vamos todos aproveitar agora, né, levar esses consumidores que esperaram durante todo esse tempo para poder reduzir custo e consumir uma energia renovável, né, passar a ser muito mais sustentável aí. Então, vou passar para os meus colegas aqui. Alô? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Vinícius, né? Eu estou como superintendente de planejamento da comercialização da CEMIG. Queria agradecer o exame, os organizadores, o BTG, PSR, os colegas aqui por esse debate, para a gente poder esclarecer, né, essa oportunidade para um conjunto grande de clientes que podem entrar no Mercado Livre a partir desse ano. A CEMIG é uma empresa integrada, nós temos negócio em todas as atividades da cadeia da indústria de energia elétrica, né, desde geração, transmissão, distribuição de gás, geração distribuída.
E, particularmente no negócio de comercialização, nós estamos orientados para esse negócio há muito tempo. Desde a nossa entrada no Mercado Livre, em 2005, nós tivemos participando fortemente de todas as ondas, né? Primeiro, os clientes de grande porte no mercado atacadista, depois, a segunda onda, os clientes de menor porte, mas ainda no atacadista. Estamos aí otimistas também para participar dessa terceira onda no varejista. A CEMIG, no atendimento ao cliente final, nós temos a maior parcela do mercado no atendimento ao cliente final, né? Clientes em todos os 25 estados da federação que fazem parte do Sistema Interligado Nacional e ansiosos aí para poder participar com essa mesma força dessa terceira etapa aí no mercado varejista. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Gabriel Mann, diretor de comercialização da ENGIE. Agradecer também o convite do BTG da Exame e aos colegas aí de painel pelo debate que a gente vai fazer. E a ENGIE é uma empresa de origem francesa, né, já presente no Brasil há mais de 25 anos, com foco em geração de energia, em comercialização, em transmissão de energia e também transporte de gás e soluções de energia. Na comercialização, particularmente, a gente está desde o começo do Mercado Livre, então a gente acompanhou aí todas essas ondas, né, que aconteceram e estamos nos preparando já para essa terceira onda, que é a chamada abertura para o varejo, que a gente vai falar aqui um pouquinho já há mais de 4 anos, né? Então, um processo de transformação bem grande, porque a gente sai de atender grandes clientes para atender agora pequenas e médias empresas também, né? Então, é isso que a gente vai poder debater um pouquinho aí, né, Gabriel? Exato. E eu vou aproveitar o gancho do Christopher, começar pelo que interessa aqui da democratização. Então, para as PMEs, tem um pouquinho daquele mito da caverna, né? Você olha na sombra, vê lá que o pessoal que está no mercado, né, de energia livre, que está contratando uma energia mais barata e que, a partir de agora, de janeiro, eles também vão poder ter acesso a ter, né, acessar esse insumo a um preço mais competitivo. E tem muito PME que fica com aquela sensação, né, que, pô, esse negócio está bom demais para ser verdade. Onde que está a pegadinha? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como que no mercado livre de energia é possível ofertar, né, energia a um preço mais barato para os pequenos e médios empresários. Bom, o mercado livre de energia ele veio abrindo de cima para baixo, né? Primeiro as grandes empresas entraram no mercado livre, né? E aí, como o Marcos falou aqui, né? Depois a gente teve uma segunda fase aí de consumidores que só podiam consumir energia de fonte renovável, né? Que foi essa segunda onda aí de consumidores com energia de 3 mil quilowatts de demanda para baixo até 500. E o consumidor, né? Por que ele consegue reduzir o custo dele de energia? Porque ele escolhe o momento que ele vai migrar para o mercado livre, né? Hoje nós estamos numa situação de preços baixos de energia, né? Em função de nível de reservatório. O preço da energia ele é extremamente volátil, mas ele permite que o consumidor faça um contrato de longo prazo ou de médio prazo, garantindo o preço, né, por um período que ele escolher, no momento que ele escolher, e, logicamente, ele vai escolher esse momento quando o preço de energia estiver vantajoso para ele. Não é obrigado a ir para o mercado livre, mas ele faz esse primeiro movimento aproveitando uma oferta de energia maior ou, né, o nível do reservatório mais confortável e o preço de energia mais baixo. E aí ele faz um movimento consciente, sabendo que ele vai ter uma redução de custo pelo período do contrato. E aí é muito importante ele aproveitar depois, né, as ondas de preços de energia para ele poder ir alongando o contrato. Então, assim, a gente tem cliente que está há 20 anos no mercado de energia, né? Tem cliente que comprou a primeira energia lá da Tractebel, que era a antiga ENGIE, né? Ele ficou esperando o caminhão chegar no dia da migração e não chegou, né? Porque é só uma questão contratual ali, mas ele estava preocupado quando é que o caminhão da Tractebel... Ligou para a gente. Ligou, né? E queria saber quando é que o caminhão da Tractebel ia chegar. E aí
E ele aproveita esses movimentos, né? Logicamente, a primeira migração que ele faz é olhando essa curva de preço, né? E depois ele tem que estar preocupado em fazer essa renovação, né? Só que quem faz essa renovação para ele são as empresas que fazem, né, a gestão desse consumidor. Então, faltando um ano para acabar o contrato, um ano e meio, ou no primeiro movimento, né, desse segunda contratação que ele vai fazer, ele passa a ter que estar atento a esses movimentos do mercado. Mas se a gente tivesse, por exemplo, em 2021, quando o preço de energia estava no teto, né, a gente ia ter uma abertura de mercado, ninguém ia migrar, todo mundo ia esperar o preço de energia cair para poder fazer um movimento. Assim, é um movimento consciente, é um movimento seguro, desde que ele escolha, né, bem a empresa. Ele tem que olhar essa questão de quem vai fornecer energia, e tem várias, né, empresas com grande portfólio de energia, com grande responsabilidade em relação ao serviço que vai prestar. Então, é aí que ele tem que tomar o cuidado dele escolher esse fornecedor, né? Passa. Acrescentar um ponto aqui, Christopher, porque você falou num ponto importante, que são os momentos, né, os ciclos de variação do preço de energia no Mercado Livre, e o cliente, então, tem momentos em que ele pode fazer negócios mais vantajosos e outros que ele pode até escolher não entrar porque não é o momento adequado, né? Mas, Gabriel, voltando à sua pergunta, se não existe uma pegadinha, porque estruturalmente a condição do Mercado Livre vai ser mais vantajosa. Tem essa questão do momento de escolha, mas tem a própria competição. O Mercado Livre, você tem centenas de fornecedores possíveis, e é claro que estamos todos assim procurando oferecer o melhor produto e o melhor preço para o cliente. Ele, quando a gente é atendido no mercado cativo, existe uma estrutura, né, de regulação, de tarifa. A distribuidora compra energia de uma maneira otimizada também em leilões, mas ela carrega alguns contratos que são mais caros do que os contratos que você consegue fazer no Mercado Livre. Então, naturalmente, em condições normais, você vai ter uma energia no Mercado Livre que é mais barata do que o mix de energia que a distribuidora pode te oferecer. E como você tem vários competidores tentando trazer essa energia para o consumidor, que vai se tornar livre, então, estruturalmente, ele tem uma possibilidade de um preço menor, que aí, sujeito aos ciclos, ele decide, dentro dessa estrutura, o melhor momento para ele poder entrar. Marcos, eu vou aproveitar o seu gancho de produtos, que você deu um foco bastante grande, e eu queria explorar um pouquinho melhor quais são os produtos que tem disponíveis no Mercado Livre, e qual que seria, né, o cliente adequado para cada um dos produtos, na visão de vocês. Bom, existem vários produtos, porque, como o Mercado Livre ele já existe há muito tempo, então esses produtos eles foram evoluindo também em função do porte e da relação que os clientes têm com a energia, né? Os clientes de grande porte são clientes que sempre tiveram muito atento a esse custo, até os industriais eletrointensivos têm que pensar muito no que é o custo de energia, e tem equipes dedicadas a estudar isso, e, quando migraram para o Mercado Livre, colocaram condições para poder fazer essas compras. Falando dos clientes que estão entrando agora, são clientes de menor porte, os clientes que não têm essa familiaridade com questões técnicas do mercado, a gente acredita que os produtos mais simplificados eles são os mais adequados. Existem hoje dois tipos de produto, né, que são os mais vendidos, aqueles em que você tem um preço fixo de energia e aquele em que você tem um desconto garantido na compra. Falando primeiro do desconto, que é o mais simples de entender, o cliente tem lá a conta dele de energia no mercado cativo. Ele, ao migrar para o Mercado Livre, ele vai deixar de receber duas contas, vai receber, aliás, uma conta, ele vai passar a receber duas, né? A distribuidora local vai continuar enviando a conta para cobrar os custos de transporte, a rede de distribuição, principalmente, e vai receber uma outra conta do seu fornecedor de energia, que é relativo ao produto energia. No produto de desconto garantido, o custo total de energia dessas duas contas tem que ter uma relação com o custo que ele tinha anteriormente. Então, se está se prometendo 30% de desconto,
ao somar as duas novas contas, comparado com o que ele tinha anteriormente, vai ter 30% de desconto. Então, fica fácil dele entender, facilita a migração. Mas existem também os produtos de preço fixo, em que esse desconto vai depender da relação das tarifas com o preço que ele colocou no contrato ao longo do tempo. É claro que isso permite uma economia da mesma forma, só que o cliente tem que entender um pouquinho mais do que é a componente de energia na tarifa anterior, para ele entender o benefício que ele está tendo. Esses são os mais comuns e são simples para que o cliente, nessa fase de clientes de menor porte, ele tenha tranquilidade para migrar. Se eu puder complementar só, Gabriel, como esse pequeno cliente, né, essa pequena média empresa que está migrando agora, né, no varejo, ela migra até por conta de uma obrigação regulatória embaixo do que a gente chama comercializador varejista. É como se esse cliente ele passasse a ser uma carga do comercializador. Então, o comercializador passa a ser o representante dele, vamos dizer assim, perante a CCE. A CCE não enxerga, entre aspas, não enxerga aquele cliente, mas ela enxerga o comercializador. E ela cobra do comercializador todos os custos, os encargos que o mercado tem. O que acontece para o cliente e que tem relação com o produto, né? E que, de certa forma, é fruto da competição que passou a ter muito no mercado, né? Então, a gente começa a pensar novos produtos, e o que apareceu aí, além desses dois grandes produtos, né, que são os principais que o Márcio comentou, tem também um produto que é derivado do produto de preço fixo, onde você pode incluir esses custos de mercado, de encargos, né, no próprio preço. Então, esse produto de preço definido ele já tem esse custo também, e o comercializador assume o risco de como esses encargos lá da CCE setoriais que são pagos para a CCE vão variar ao longo do tempo. Então, o consumidor está protegido desse risco. E você passou a ter também players no mercado ofertando um produto onde o comercializador não assume esse risco, mas ele transfere, ele repassa o custo que ele tem desses encargos para o cliente. Então, dependendo um pouco do perfil de risco do cliente, ou ele vai no produto mais seguro, mais simples, que é o do desconto garantido, ou, se ele quer correr um pouquinho de risco, ele fica exposto, ao menos ele evita, ele trava o preço, mas ele trava o encargo, desculpa, né? Mas ele tem essa questão do preço da energia, quer dizer, ele não tem uma economia necessariamente garantida, porque ele contratou com preço definido, mas ele travou o preço de encargo dele, e tem aquele que quer correr o risco, ele contrata com preço definido, mas ele corre, inclusive, o risco do encargo. Então, ele não tem certeza, no final do dia, exata da economia que ele vai ter. É lógico que, no momento da contratação, quem vender para ele vai fazer uma conta. Olha, estou projetando aqui com as condições de mercado hoje, você deve ter esta economia, né? Mas ele vai continuar exposto, porque normalmente os contratos nesse mercado têm uma duração aí de 1, 2, 3, até 5 anos em geral, né? Então, se essa projeção não for bem feita, ele pode ter o risco de a economia que foi prometida não ser entregue, salvo se ele contratar o produto que o Marcos colocou da economia garantida. E até complementando aqui um pouco, né, o Marcos e o Gabriel, esse consumidor que faz uma redução sobre o cativo, né, ele é um consumidor que o que ele quer é uma tranquilidade, né? Ele tem um preço variável, porque o mercado cativo é variável, né? Você tem uma variação grande nessa tarifa, tanto para cima quanto para baixo, né? As distribuidoras têm um modelo de precificação, que é um repasse desse custo para os consumidores. Então, aquele consumidor, ele sabe que no futuro ele vai estar sempre abaixo daquela tarifa que sempre foi a tarifa que permeou ali o custo dele de energia. Os grandes consumidores, eles estão muito mais preocupados em previsibilidade, em orçamento,
né, do que você ter uma tarifa. É que nem você fazer um hedge de dólar baseado no preço do dólar, né? A hora que ele variar, você vai ter o seu preço variando. Então, os grandes consumidores, eles não fazem essa operação de redução sobre o cativo. É muito difícil a gente pegar, né, uma CSN, uma Klabin, uma empresa, uma Alcoa, fazendo esse tipo de operação. Porque o que eles querem? Eles querem travar um preço, eles querem saber qual é o orçamento, aquilo, quanto mais previsível para eles, melhor. O consumidor, melhor não, ele não vai dar atenção para aquilo depois, né? Ele quer mais ter um custo menor e ter uma possibilidade de consumir uma energia renovável, né? E mostrar que ele está reduzindo o escopo 2 dele de energia, trazendo essa sustentabilidade aí para o consumo dele de energia, que no futuro vai ser muito importante, né? Porque esses consumidores menores hoje, eles são o escopo 3 das grandes empresas e que vão ter que começar a medir suas emissões e vão ter que mostrar que eles também estão reduzindo a emissão. Então, assim, é um produto bem adequado para esse tipo de consumidor, né, menor. Eu tenho uma redução sobre o cativo, eu estou garantido aqui que ninguém vai me encher o saco, né? Em resumo, é isso. Ótimo, vocês trouxeram bons pontos. E quando a gente está falando dos grandes consumidores, né, que você deu o exemplo das grandes indústrias, você tem, geralmente, uma mesa, uma pessoa que estuda, que acompanha esse mercado, que está lá dedicado para tomar a decisão. E quando a gente traz para o universo das pequenas e médias empresas, muitas vezes não tem, né, essa ciência, essa complexidade dentro de casa, e já tem ali um pouco de, entre aspas, no bom sentido, mas burocracia para caramba para resolver no dia a dia do contador, dos impostos, etc. Mas, por outro lado, dependendo do produto, vocês trouxeram bem que existem riscos, né? Nem o produto do desconto fixo, nem do desconto garantido, nem o preço fixo é livre de risco. Quais são esses principais riscos e, na opinião de vocês, o que o pequeno empresário e médio deve levar em consideração quando da migração, né? Seja de estrutura da contraparte, seja de risco dessa volatilidade do produto? O que vocês recomendariam aqui para os pequenos e médios empresários nesse sentido? Posso começar? Bom, principal, eu acho assim, primeiro, ele deve procurar informações. O que é o mercado livre, né? O que é o mercado livre, que benefícios ele traz, como é que ele pode tirar vantagem para o negócio dele ao aderir a esse novo mercado. E aí buscar alguns players, né? Buscar alguns fornecedores e entender um pouco quem são esses fornecedores, qual é o histórico deles, já estão no mercado há quanto tempo? Eles já participaram do atacado, já participaram dessas diferentes ondas aí de migração para o mercado livre que já falamos aqui, ou não, né? Ele tem condições de atender às necessidades dele em termos de suprimento de energia, ele tem um portfólio de energia, ele tem quantos clientes ele tem hoje, né? É uma empresa conhecida, não é? Então, o máximo é uma empresa que tem a solidez financeira, né? O máximo de informações possível do seu fornecedor, para que ele possa, aí sim, pedir uma proposta, entendendo a partir das suas necessidades, né? Entender que tipo de produto mais se encaixa para ele, né? Porque o principal ponto no Mercado Livre, na minha visão, é que, por ser uma contratação que, em geral, é de mais médio e longo prazo, é uma parceria, né? No final do dia, é uma parceria. Então, assim como qualquer parceria, eu preciso conhecer com quem que eu estou me amarrando, me casando por um tempo, né? Então, fundamental criar essa confiança no fornecedor que você escolheu para ser o teu parceiro, para que você possa ter sucesso nessa migração. Então, assim, só para começar o debate aqui, eu colocaria que esse, para mim, é o principal ponto aí de atenção num cliente que está pensando em migrar, tá?
Eu enfatizaria esse ponto também, sabe? Porque o cliente que está migrando para o Mercado Livre, ele está sendo apresentado a esse mercado por esse novo fornecedor. Essa empresa tem que ter a solidez, tem que ter experiência, tem que ajudar o cliente a entender essas diferenças das modalidades contratuais, porque se isso não ficar claro, mais na frente ele pode não ter aquele resultado que ele estava esperando, ou não ter compreendido isso. E essa parceria já começa mesmo antes do contrato começar, porque esse esclarecimento é a parte preparatória para ele se tornar o cliente livre, a parte de migração, a parte de documentação que esse fornecedor vai auxiliá-lo, né, a poder se integrar à CCE, e depois, assim, ter a garantia de receber energia ao longo do contrato todo. Porque os riscos, Otomura, assim, eles podem ser riscos assim, de uma desotimização do contrato. Eu comprei e poderia ter comprado com uma oferta um pouco melhor, então é um risco, assim, uma insatisfação. Eu posso ter um risco de não ter entendido, e aí eu comprei e não estava o encargo coberto. Quando chegou o encargo mais alto lá na CCE, uma conta que eu não esperava, não tinha entendido, né? Mas pode ser um risco mais grave de eu comprar de uma contraparte que tenha um problema no fornecimento e essa contraparte ela não conseguir honrar o contrato e eu ficar, de repente, descoberto, sem fornecedor. Então, essa análise de perceber a solidez e a história da empresa ela é muito importante. Agora temos um novo desafio que eu acho que também é legal abordar, ainda mais da perspectiva aqui dos players que estão provendo essa solução, que é distribuição, né? Então, quando você tem uma empresa e liga energia no mercado cativo, é um negócio que não precisa de muito... Todo mundo já está acostumado, já vai fazer no automático, né, lá na distribuidora e pedir essa energia. Mas, para o Mercado Livre decolar e fomentar do jeito que a gente está falando, a gente precisa, né, que os comercializadoras cheguem nesse cliente final e divulguem esses novos produtos, essas novas soluções que existem. Na visão de vocês, quais que são os principais gargalos para essa distribuição? E talvez vocês puderem falar um pouquinho o que vocês estão fazendo, né, para fomentar mais e tentar melhorar esse gargalo. Bom, vou começar aqui. Eu acho que uma coisa importante é a divulgação, né? Eu acho que todas as empresas acabam fazendo uma divulgação, né? Quando a gente vê eventos como esse, né? Ou algum marketing, né? No rádio ou na mídia, isso acaba trazendo a curiosidade desse consumidor para saber, né, como é que funciona isso, né? Então, assim, quando o Mercado Livre nasceu, ele nasceu no pós-racionamento, né? O preço de energia era R$ 683, caiu para R$ 4. Os players desse mercado demoraram muito para avaliar que esse mercado ia começar a se desenvolver, e ele começou a se desenvolver exatamente, né, porque esse grande consumidor acorda e dorme querendo reduzir custo, né? Então, e isso vem permeando, né, esses consumidores até agora. Mas esse consumidor menor, esse consumidor do varejo, ele precisa procurar segurança, mas ele quer simplicidade, ele quer relacionamento, ele quer, às vezes ele quer entender esse mercado, às vezes ele nem quer, né? Às vezes ele quer só um produto que você entregue para ele e que seja aquele produto exatamente da característica que ele comprou. Então, hoje, se você pegar os consumidores de todas as áreas de concessão do país, eles têm uma redução de custo efetiva na migração para o Mercado Livre. Isso porque o preço da energia está num patamar que realmente permite esses consumidores migrarem. Então, assim, agora é uma oportunidade, né, muito grande dele aproveitar esse momento, porque esse momento ele não perdura para sempre, né? Quem está no mercado de energia sabe que o preço oscila, né, e as oportunidades vêm e vão. A parte de
de você fazer a prospecção do cliente, né, de você explicar para ele o que está acontecendo, a gente, né, e acho que todas as empresas aqui, você acaba fazendo isso de muitas formas, né? Você muitas vezes está migrando as unidades dos seus clientes que já estavam no Mercado Livre, ou pegando uma empresa que tenha relacionamento também. Por exemplo, no nosso caso, a gente fez uma parceria com o Itaú, né, no varejo. Então, assim, o mercado de varejo e o mercado de energia varejando mais no futuro, né, a gente podendo trazer o baixa tensão, né, e o residencial e o comercial para dentro do Mercado Livre, ele vai ser um mercado diferente do mercado que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um mercado de 25 mil unidades consumidoras, né? O mercado tem um potencial de 80 milhões de consumidores. Então, assim, o último mercado que está abrindo, né? E que está abrindo dentro de uma condição parecida com o que você tinha em telefonia, não é mais ou menos a mesma coisa, mas é uma liberdade de você poder escolher o teu fornecedor. E no mundo inteiro, as empresas pagam mais para ter energia renovável. Então, assim, o sujeito está lá, ele quer mudar, ele vai receber uma oferta de energia renovável num custo maior, ele vai pagar um plus ali para ele poder ter essa sustentabilidade. E aqui é o país onde você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue reduzir custo e consegue melhorar as suas emissões, né? Exatamente por essa condição que a gente estava falando antes da contratação de energia. Então, assim, acho que, por exemplo, a CEMIG tem uma capilaridade muito grande dentro da área de concessão dela. A ENDE, né, a mesma coisa, tem instrumentos de marketing. Acho que cada um vai usando um pouco o seu modelo de marketing e relacionamento, mas ainda não é trivial você jogar um aplicativo para esse consumidor e ele entrar ali, escolher o plano, né, fazer a operação e falar, não, aqui, estou na Amazon aqui, comprei a energia e vou passar a consumir aqui. Ainda é uma venda, que você precisa explicar para esse cliente, né? E, por isso, a grande importância da simplicidade do produto, porque se você começar a explicar um produto que é extremamente complicado, como é para os grandes consumidores, nos primeiros 5 minutos ele vai desistir. Então, a simplicidade do produto e você conseguir permear esse mercado com parcerias ou com o relacionamento que você tem é super importante para o desenvolvimento desse mercado. E, no final, quando o mercado cresce, ele cresce oportunidades para todo mundo, né? Então, de uma certa forma, o que para a gente é muito ruim é essa questão que a gente estava falando anteriormente aqui do risco, você pegar um consumidor que migrou com uma empresa ruim, que não entregou, tratou ele mal, e ele vai divulgar isso, né? Então, assim, o que a gente quer aqui, né? O que a gente se esforça para fazer? A gente se esforça para ter um mercado que atende bem os consumidores, independente de ser concorrente ou não. O que a gente quer é que o consumidor fique satisfeito com esse movimento. É que as empresas que hoje estão no mercado consigam tratar bem esse consumidor e trazer ele, que passa a ser, né, um exemplo de oportunidade para outros consumidores também. O Kiko, só complementar o que você falou, que o nosso grande desafio hoje, né, na minha visão, enquanto comercializadores, aí, participando dessa abertura de mercado, é justamente esse de descobrir onde é que está esse cliente. Porque eu preciso chegar até ele, como você falou, né? Não é só por meio digital, não consigo, eu preciso conversar com esse cliente. E aí, diferente de outros mercados, né, a gente não tem essa informação pronta, né, disponível lá na CCE, na página da ANEEL, qualquer coisa desse tipo. A gente tem que descobrir.
E também quem tem essa informação hoje, talvez, são as distribuidoras, que já fornecem para esse cliente, porque ela está no mercado regulado, né? Então, nós comercializadores não temos. Então, a gente tem se utilizado muito de inovação no sentido de usar diferentes bases de dados, cruzar, né, ferramentas novas para a gente poder gerar esses leads, né, esses prospects, qualificar esses prospects e saber, não, é esse cliente aqui, ele está lá em São Paulo, na rua tal, eu vou falar com tal pessoa, né, que é o representante dele, vou tentar convencê-lo a migrar. Então, assim, isso é fundamental. E o que o Kiko comentou, de que realmente o digital ele ainda não é uma realidade, eu concordo plenamente, a gente tem vivenciado isso. A gente lá atrás, como eu falei, a gente já começou a discutir muito essa abertura do mercado há alguns anos, e a gente imaginava que seria mais digital. Só que a gente se deparou? O cliente não tem conhecimento do mercado ainda. Então, como é que ele vai comprar algo digital? Não é um produto que ele está lá, ele vê o que é e tal, né? É um contrato, tem características, é um mercado diferente. Então, ele precisa realmente, ele quer sentar e saber o que está comprando. E aí, quando a gente pensa até em valores, né? A gente fala muito aí dos R$10.000 por mês, mais ou menos, como uma referência desse cliente, que é o cliente que está na alta tensão, que poderia migrar. Quando a gente pega R$10.000 por mês, num contrato que normalmente é de 5 anos, eu estou falando de um contrato de R$500.000. Uma pequena e média empresa não assina um contrato de R$500.000 todo dia. Então, provavelmente, o cara vai ser, o que eu estou contratando de 500 mil? Né? Faz sentido, não faz sentido, vai me trazer economia? Então, ele quer conversar, ele quer sentar. E aí isso demandou nós pensarmos também de forma inovadora para o nosso setor, mas que em outros setores, outros segmentos de varejo já é uma realidade, a pensar, por exemplo, novos canais de venda. O digital está lá, eu acho que a gente tem que se preparar para ele. No nosso caso, na Engie, a gente tem até um canal digital já, mas a gente viu que o canal mais efetivo nesse momento são, por exemplo, parceiros de negócio. Né? Ter parcerias de negócio. Por quê? Porque aí, com esses parceiros, eu posso chegar lá do lado do cliente, eu posso ter a mesma proximidade que eu teria com uma equipe de venda direta, mas sem ter o mesmo custo, porque esse parceiro normalmente recebe por negócio fechado. Né? Mas é fundamental a gente criar também essa proximidade e esse diálogo com o cliente para poder ter esse convencimento dele, né, nesse processo de migração para o Mercado Livre. Eu concordo, e só ampliando um pouquinho, né, o que o pessoal falou, é que a gente tem um problema de chegar ao cliente, de saber quem é o cliente, esse contato com o cliente, mas tem um problema também que a gente acaba cumprindo parte desse papel, que é o de dar notícia a ele disso. Ele ter ciência de que tem o Mercado Livre. Então, antes de eu propor um negócio, a gente tem um papel de educação, e que é importante até eventos como esse aqui, sabe, doutor Moura, em que você está atingindo um público que está querendo entender essa nova possibilidade, e que é um papel que a gente executa também através de materiais que a gente cria para colocar na nossa página, de vídeos, de blogs. Então, isso é um papel, uma maneira importante. A gente tem que ampliar essa ciência que o cliente tem dessa possibilidade. Depois desse papel, é claro, é tentar chegar no cliente para propor o negócio, e, de fato, a gente tem que desenvolver várias maneiras. Né? O canal digital que a gente já criou e que permite essa contratação é uma delas, né? Pode ser que cada vez mais ela seja utilizada, mas, de fato, o cliente ainda precisa muito de um contato, de alguém que possa esclarecer. Então, a gente acha também que essa questão da parceria com agentes que possam capilarizar isso em todas as regiões do país é uma maneira importante, é uma maneira que a gente está executando também. Né? Então, é publicidade, é canal digital, são parcerias, várias maneiras da gente chegar lá. Vou aproveitar que a gente tem mais um tempinho, vou aproveitar e vou perguntar, tá bom, aí o cliente foi lá, fez o dever de casa, tomou conhecimento aqui através do painel, né, foi assessorado, escolheu o produto, fez a análise de viabilidade, vai contratar. Aí assinou o contrato, e daí? Daí para frente? Até para a gente reduzir um pouquinho a ansiedade, né, para a gente saber o passo a passo, o que acontece? Qual que é o processo até efetivamente ele receber esse desconto na conta de luz?
Bom, posso começar aqui. Basicamente, a gente tem um tempo estabelecido pela regulamentação para ele migrar, porque para eu saber quando ele pode migrar, eu tenho que saber quando é que termina o contrato dele, né, com a distribuidora no ambiente regulado. Normalmente ele tem que fazer o que a gente chama uma denúncia do contrato, né, ou seja, dizer para comercializador, para a distribuidora que ele não quer mais ser um consumidor regulado e quer migrar para o Mercado Livre com uma antecedência de pelo menos 18 meses. E aí, a partir dali, decorrido esse prazo, que ele pode efetivamente migrar e começar a receber energia do fornecedor que ele contratou no Mercado Livre. Logicamente, todo o processo de negociação já ocorreu antes. Então, ele negocia, ao negociar, em geral, tanto o fornecedor como ele já sabe quando é que ele vai poder iniciar o fornecimento, mas depois ele precisa fazer todo um trâmite, né? Tem alguma burocracia que daí justamente nós, comercializadores, procuramos simplificar para o cliente, né? Criando um produto onde isso já está no pacote, digamos assim, a gente dá todo esse suporte para ele fazer essa migração junto lá à Câmara de Comercialização, embaixo do comercializador varejista, como comentei, atender tudo que a distribuidora também exige. Às vezes você tem necessidade de adaptar algum ponto na medição, na entrada de energia dele, por exigência da distribuidora. Então, isso também é um outro ponto que a gente tem trabalhado muito para simplificar, no sentido de não ser necessário isso, porque se ele já está recebendo energia hoje no mercado regulado, daquela forma, né, o Mercado Livre, na prática, não muda nada, né? Mas existe isso do ponto de vista regulatório. Então, toda essa burocracia para tornar possível começar a entrega de energia dele no Mercado Livre, a gente busca simplificar. E depois, ao longo do contrato, né, normalmente, cada fornecedor vai estabelecer um relacionamento, né? Nós lá temos toda uma ferramenta, inclusive digital também, um portal do cliente que a gente fala, onde o cliente tem disponível lá e acesso a todas as suas informações de histórico, de faturamento, tem a possibilidade de entrar em contato com os nossos times, seja via digital, seja via telefone, em qualquer necessidade que ele tenha ao longo da vida, né, do prazo do contrato. Complementando aqui, é um processo que precisa respeitar o contrato atual, né, e tem algumas burocracias que a gente vai vencendo aí, que a gente está acostumado a fazer isso há 20 anos. Agora, importante o cliente saber que, quando ele toma essa decisão, aquele valor que foi dado a ele em relação ao desconto, ao preço de energia, ele já vai ser fechado naquele momento. Quer dizer, ele não vai fazer isso tudo para que 6 meses ou 8 meses saber que preço que ele vai pagar. Então, ele já fecha um contrato hoje, ele já sabe qual é o benefício que ele vai ter, e aí ele tem um processo de migração que, como o Gabriel falou, né, ele veio simplificando, né? Antes era muito mais complicado você fazer em questão de documentação, de adequação, de medição, né? E isso vai diminuindo, né? Vai simplificando. Mas no dia que ele fecha a proposta, que ele fecha o contrato, ele já sabe exatamente qual que vai ser a redução dele para os próximos 4 anos, ou o preço de energia que ele vai pagar nos próximos 5 anos. Aí vai depender do prazo do contrato que ele for fazer. Mas ele já sai com o produto comprado ali e o preço travado, né? Ele não vai fazer tudo isso e depois ter uma surpresa lá na frente, né? E, para finalizar, o que a gente está enxergando, o que vocês estão enxergando para frente? Então, como que o mercado de energia livre vai fomentar, né, novas inovações, novos produtos no setor? Acho, sim, que o Mercado Livre ele é um fomentador de inovações. Primeiro, assim, do ponto de vista de fornecimento, se a gente tem os geradores, os comercializadores querendo ofertar
a energia mais competitiva, a gente vai desenvolver essas energias. Então, isso é um vetor para poder você investir em tecnologia, investir em geração que está mais competitiva, mais acessível. Então, o Mercado Livre, do ponto de vista da oferta, ele fomenta isso. Você tem que ter um produto cada vez mais acessível para você poder conquistar os seus clientes, né? E o cliente, da parte dele, né, isso ele vai receber através do preço, mas, além disso, esse cliente de menor porte, ele está tendo contato com o fornecedor que já tem experiência com os clientes de maior porte e sabe, assim, ofertar para ele visões do uso dele de energia, né? Esses aplicativos, essas facilidades que ele tem para acompanhar o consumo, que podem trazer para ele algumas ponderações sobre como ele está usando, melhorias no processo dele que ele não tinha antes. Talvez ele não estivesse atento a isso, mas agora ele tem um fornecedor que pode ajudá-lo a perceber isso, né? Ele pode receber, junto com o contrato de energia, um certificado de energia renovável. Então, talvez ele também não estivesse atento a isso, mas ele tendo esse certificado, que atende a certos objetivos de desenvolvimento sustentável, ele pode registrar isso, colocar um selinho no produto dele lá. Então, ele está, assim, entrando pelo tema de economia, ele está entrando num mundo de visão da gestão da energia mais amplo do que isso, e isso pode, né, ter esses outros benefícios para ele do que a simples redução do custo, né, e garantia de oferta de uma energia renovável. É perfeito isso. O grande consumidor ele foi entrando, né? Ele foi se sofisticando, ele vai entendendo o que consome dentro da unidade dele, que tipo de energia ele vai comprar, como ele faz um processo de eficiência energética, como ele usa a IoT de medição para fazer controle ou para fazer ajuste do consumo dele. Então, assim, ele passa a viver esse mundo, né? O que o Marcos falou, ele sai do mundo cego, que ele recebe uma fatura e paga, e nem sabe direito o que ele está pagando, e se ele realmente quiser aprender sobre energia, ou quiser aproveitar esse relacionamento que ele vai ter com as empresas, para ele poder melhorar mais ainda a relação de consumo, o entendimento dele desse mercado, ele vai ter todas as oportunidades. Nada como competição para gerar inovação, né? Mas algumas coisas, assim, a gente já viveu no mercado, né? O que falamos aqui dos anos 2000, lá da primeira onda, a gente já teve na primeira onda produto também com desconto garantido, que hoje não faz mais sentido, né, para os grandes clientes. Mas por que não faz mais sentido para os grandes clientes? Porque eles aprenderam mais sobre esse mercado, né? Então, eu acho que a evolução do varejo vai passar por isso também. Esses clientes que estão migrando hoje, quando eles forem talvez recontratar a sua energia e já vão estar entendendo mais desse mercado, eles vão querer novos produtos. E aí talvez para eles, como eles já entendem um pouco mais dos riscos, os benefícios desse mercado, um produto com desconto garantido não vai fazer sentido, ele quer um produto específico para ele, com preço definido, para atender o perfil de carga bonitinho dele, né? Então, eu acho que essa competição e a evolução desse mercado vai trazer, com certeza, cada vez mais inovação em diferentes frentes, né? De produto, de forma de vender, de novas tecnologias, né? Ferramentas, como o Marcos comentou aqui também, de acompanhar consumo e tudo mais. Bom, espero que esse painel ajude os PMEs, os pequenos empresários, a ter uma migração mais consciente, né, entenda um pouquinho mais do produto do mercado livre de energia. E eu queria finalizar agradecendo em nome da Exame do BTG, ao Christopher, ao Marcos e ao Gabriel pelo painel. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.